Graça e paz, queridos do Senhor. Que alegria estarmos juntos novamente nesta oportunidade para trabalharmos mais um contexto através das Sagradas Escrituras, que assim o Senhor nos permite contemplar. E hoje, fazendo jus à primeira avaliação da disciplina de pregação 2, do pastor Tiago, estaremos aqui em vídeo trabalhando esse contexto. E eu já peço a vocês que estejam em orações, para que o Senhor possa estar utilizando a minha vida através daquilo que eu fui capaz de compreender, e assim estarei transmitindo para todos nós. E eu convido a você, sem mais delongas, a abrirem as suas Bíblias lá na carta de 1 Pedro, capítulo 2, e vamos estar lendo a partir do verso 18 até o verso 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 18 ao verso 25. E eu estarei trabalhando a Bíblia Brasileira de Estudos, Almeida, século 21. E eu convido a todos vocês a estarem lendo comigo nesse momento, a partir da leitura de vossas Bíblias, e suas traduções. E a minha, ela tem um título, antes de começarmos, que é Os Deveres dos Servos Cristãos. Inicia-se assim a leitura, no verso 18. Servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente, por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecados e sois esbofeteados por isso? Mas, se suportais sofrimento, quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para isso foste chamado, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado nem engano algum, foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça pelas suas feridas, a qual seríamos sarados. Porque viveis como ovelhas, desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar ao nosso Senhor. Soberano Senhor, Salvador de nossas vidas, graças te rendemos, Paizinho, por este privilégio e oportunidade de contemplar um pouco mais dos teus ensinamentos a partir das Sagradas Escrituras. Que assim o Senhor possa nos conceder a condição de sermos sábios no falar, no ouvir, para que assim possamos compreender e colocar em prática aquilo que o Senhor tem a nos oferecer e espera receber diante dos nossos entendimentos. Ó Deus, capacita a nossa vida e que eu possa ser apenas um instrumento em tuas mãos para a propagação deste Evangelho. É no nome e por amor do teu Filho, que vive e reina, hoje e para sempre. Amém. Queridos, este é um contexto bastante conhecido por todos nós, que somos leitores assíduos. E se você ainda não teve essa oportunidade de estudar, de ler a Palavra de Deus, eu convido a vocês a cada vez mais se dedicarem e obterem esse hábito da leitura. Irmãos, como bem ouvimos acerca da leitura que inicialmente fizemos sobre esse texto, é importante, antes de qualquer coisa, trazer todos vocês a essa condição a qual estava acontecendo tudo isso que acabamos de ler. E vamos trazer esse conteúdo, esse fator histórico contido nessa passagem, para que possamos compreender e nos encontrar nesse momento
diante dessa leitura. Sendo assim, essa carta eu gostaria de iniciar, de fato, mostrando aos irmãos por quem foi escrita. Pedro, a qual endereçou a algumas províncias romanas situadas na Ásia Menor. Pois bem, a fim de instruir os irmãos sobre a genuína postura cristã diante da oposição e da perseguição e pobreza que estavam sofrendo. E, detalhe, que mais adiante iriam sofrer de forma ainda mais severa. Veja como foi importante estarmos atentos a esse conteúdo. Um breve relato histórico. No texto que lemos, o apóstolo ele vai tratar, querido, dos deveres dos servos cristãos. E vamos acompanhar a cada fala, daqui para frente, um pouco mais sobre essas condições. E no contexto em que foi escrito, mais especificamente tratando-se de escravos domésticos, ou seja, não necessariamente empregados assalariados, a fim de que tivessem sujeitos aos seus senhores. Trabalharemos melhor isso no decorrer de toda a mensagem a qual estaremos trazendo neste momento. Mas eu já convido a você para estar atento, não fechem as suas Bíblias, vamos trabalhar essa leitura de forma contínua. E eu gostaria de chamar a sua atenção, a prestar atenção naquilo que lemos nos versos 19 e 20. Onde o apóstolo ele não traz algo desnecessário. O apóstolo ele traz, sim, algumas afirmações e orientações, de fato, para os servos, no que se refere a suportar as tristezas e injustiças. E é bem verdade, queridos, que os servos daquela época, mais especificamente os escravos, sofriam com os seus senhores. E é pensando nisso, amados, que o apóstolo Pedro fala sobre o mérito que há em suportar tais sofrimentos. E não apenas suportando, mas fazendo o bem para com os seus senhores, mesmo aqueles que lhes causavam mal. Vejam que interessante. O apóstolo Pedro estava ensinando aqueles escravos que eles deviam fazer o bem, mesmo aquelas pessoas que lhe causavam mal. O Senhor nos ensina isso. O Senhor não nos ensina a pagar o mal com o mal. Precisamos ser diferentes. Pagar o mal com o bem. Precisamos ser assim no mundo em que convivemos. Mas, amados, o sofrimento, ele faz parte da vida do cristão. Quem já não sofreu por algo específico, não está sofrendo simplesmente por ser cristão, um novo convertido e suas lutas iniciais. Pois isso, queridos, é parte do mundo que foi corrompido pelo pecado e que não segue os mesmos valores dos que são eleitos de Deus. Isso mesmo. É verdade que muitas são as injustiças e sofrimentos presentes nesse mundo. Mas os servos aqui são motivados, como vimos na palavra de Deus, a enfrentarem e suportarem todas essas coisas e levarem assim uma vida íntegra em compromisso com Deus. Pois o sofrimento de quem advém do compromisso com o cristianismo é digno de louvor diante de Deus. Foi o que acabamos de ler recentemente nos versos 19 e 20. Seguindo um pouco mais adiante, lendo e relembrando o que vimos nos versos 21 e 24, podemos perceber que para reafirmar o que havia falado nos versos anteriores, Pedro então utiliza-se do exemplo de Cristo diante do sofrimento, como modelo para a vida daqueles a quem ele escrevia. Ele enfatiza então em sua colocação, usando a expressão chamados para sofrer. No verso 21. Suas palavras, queridos, são justificadas de maneira bem pontual. É interessante
percebermos que de forma pontual ele justifica as maneiras com exemplos vividos pelo próprio Jesus nos versos de 22 a 24. E diversas citações e alusões podemos encontrar no livro de Isaías, que estão por trás desses versos. O destaque nesses versos está na atitude de Jesus diante de tantas injustiças que ele sofreu, fundamentando a obra salvadora de Cristo em sua carta. E quando lemos a partir do verso 22, vemos, ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Já podemos pontuar e destacar esse Deus tão grandioso, que mesmo sendo atacado, ele não cometeu pecado nem engano. E no verso 23, logo em sequência, vamos perceber, quando lemos, ao ser insultado, não retribuía um insulto quando sofria. Não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava com injustiça. Vejam só, o Senhor ele não retribuía em momento algum aos insultos ou ameaças que recaíam sobre ele. Do contrário, ele se entregava ao justo juiz naquele momento. Queridos, o verso 24, em sua parte A, nos fala que ele levou sobre si os nossos pecados. Que Deus grandioso! Quem faria isso por nós, a não ser o nosso Senhor? E para que pudéssemos viver para a justiça. Ele levou os nossos pecados sobre si, para que pudéssemos viver para a justiça, onde pelas suas feridas fomos sarados. Ah, amados, como é maravilhoso servir a esse nosso Senhor, Jesus Cristo. Onde Ele, mesmo sabendo que muitos de nós não retribuiria esse tão grande amor, essa tão grande façanha, mesmo assim, Ele se importa, Ele nos ama, Ele estende a mão. Ele é o nosso ajudador, o nosso libertador. Queridos, devemos compreender o tamanho da grandeza do nosso Senhor, para que assim, em meio ao sofrimento, à angústia, possamos conseguir obter respostas para tudo aquilo que iremos vivenciar ou estamos vivenciando. Olhando para essa passagem e vendo o sofrimento daqueles escravos, e a partir dessa leitura, podemos entender o que o apóstolo Pedro estava tentando trazer como reflexão, como incentivo para aqueles que sofriam. Esses versículos de 21 a 24 convocam os cristãos, na verdade, para uma vida equilibrada, inspirados no maior exemplo que podemos nos inspirar, o exemplo do nosso Senhor Jesus, buscando uma vida de princípios, desenvolvendo o caráter, temperamento, identidade, tudo isso em Cristo, semelhantes a Ele, pois longe dele é impossível, amados, viver esse autocontrole. É necessário que nós cristãos, desenvolvamos espiritualmente o aspecto do exemplo dado por Jesus em como vivenciar e enfrentar tais sofrimentos. Lutero, ele disse com suas palavras, certa vez: nosso sofrimento não merece o nome de sofrimento. Quando considero minhas cruzes, tribulações e tentações, me envergonho quase até a morte, pensando na insignificância em comparação com os sofrimentos de meu bendito Salvador, Cristo Jesus.
Queridos, voltando para o verso 25, o qual está escrito: porque viveis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Pedro aqui atribuiu a Cristo a figura de pastor, que ajunta as ovelhas desgarradas, semelhante à colocação de profeta, que está escrito lá em Isaías 53. E também a figura de bispo, que assim como em João 10, refere-se ao sentido de cuidar ou guardar. Neste versículo, o 25 que acabamos de ler, Pedro, percebemos ele descrever Jesus como pastor que ajunta e bispo que cuida e guarda nossas almas. Pois bem, mesmo em meio às lutas, sofrimentos e injustiças presentes na vida do cristão, é importante buscar uma postura como a de Jesus. E queridos, essa busca deve ser no próprio Cristo, pois só Ele, através do Espírito Santo, pode desenvolver esse caráter no coração dos salvos. Precisamos aprender primeiro em quem devemos buscar essa condição. E esse estudo ele nos traz essa pessoa, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele e por meio dele vamos encontrar respostas e condições a partir dos seus ensinamentos para nos ajudar a conseguir passar por essas situações aqui neste mundo. E para concluir, eu gostaria de trazer mais uma breve palavra para vocês. Amados, vale a pena sofrer, sentir dores, ser injustiçado pela causa do Evangelho, pois todas essas coisas são parte da caminhada cristã, cujo alvo é a eternidade com o Cristo. O que tornará certamente todas as dores insignificantes diante da maravilhosa glória que há de ser revelada. O sofrimento gerado pela vida compromissada aqui neste mundo com os valores e propósitos cristãos, que entram em choque muitas vezes com os valores deste mundo, é digno de louvor para o nosso Deus. Amados irmãos, depois de tudo isso que lemos, que ouvimos, precisamos compreender que vale a pena sofrer em defesa do Evangelho que vivenciamos aqui na terra. O Evangelho que traz salvação ao perdido. O Evangelho que acabou de nos mostrar como conseguiremos suportar as dores, os sofrimentos, as injustiças, uma vez olhando para o nosso maior exemplo, o nosso Senhor. Ele já veio aqui, já venceu o maligno e nos tornou vencedores em todas as coisas. Então vale a pena viver uma vida em prol do Evangelho do nosso Senhor, porque assim encontraremos respostas para as nossas perguntas, dúvidas. É importante servir ao nosso Deus em meio a tribulações, às dores. Vamos orar nesse momento e agradecer a Deus juntos por tudo isso que vivenciamos, esse curto momento onde trabalhamos esse estudo da parte do nosso Deus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te rendemos ao Senhor por este privilégio e condição de estarmos juntos trabalhando a Tua Palavra, para que assim possamos ser capazes de conseguir, Deus, ultrapassar as situações adversas que se levantam em nossas vidas. Olhando para trás, assim como os discípulos, como aquele povo na Ásia Menor compreendeu a partir do que foi dito, foi ensinado diante desse texto que acabamos de ler, que devemos e é preciso buscar em Ti esse exemplo de como suportar e passar por estes momentos difíceis de dores, de atribulações e assim vencer tudo isso
sendo cristão, é preciso olhar para o hoje e saber trabalhar mais uma vez essa condição. Ó Deus, como somos gratos por sermos teus filhos, servos teus. Que o Senhor possa cada vez mais nos permitir ser sábios em absorver as condições necessárias para vivermos nesse mundo. E que assim possamos alcançar mais vidas através do poder do Teu Evangelho. Usa-nos a cada momento. Obrigado por tudo, Paizinho. Em nome de Jesus, que já te agradecemos por tudo, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, agradeço a todos por este tempinho que vocês estiveram comigo, né? E que assim possamos ter outras mais oportunidades de trabalhar a palavra de Deus em nossos corações. Até mais.